porque tu és nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Papai, só temos a agradecer. Nossa palavra é de gratidão. Gratidão, papai. Porque tu nos feriu, mas nos sarará. Essa é a nossa fé. Porque como a neve e a chuva que desce e não retornará até cumprir a missão que foi enviada, assim a tua palavra não voltará vazia. Antes voltará cumprida a missão que foi destinada e foi liberada. E nós vivemos nessa fé, nessa esperança de chegar o nosso dia, de voltarmos, papai. Gratidão, papai. Mas vamos voltar por cima, como cabeça, e não como cauda. É verdade. Nós voltaremos como cabeça, e não como cauda. Nós voltaremos como cabeça, e não como cauda. Porque existe uma promessa para nós de coroa. Gratidão, papai. Abençoa, fala conosco, revela, papai, mais e mais segredos dos teus filhos que estão crescendo. Consola o teu povo, papai. Sim, papai, consola o teu povo. Somos eternamente gratos. E assim seja Feita a vontade do Papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Gratidão, Amados irmãos, hoje dia 27 de julho de 2022, somos gratos, eternamente gratos, papai, por cuidar tão bem de nós e por nos ter escolhido para sermos vaso de honra em sua casa. Assim seja. Vamos abrir então Isaías 45:5. Vamos começar aqui, ó. Isaías 45:4. Não. Vamos começar aqui, ó. Isaías 45:1. Isaías 45:1. Isaías 45:1. Diz assim: assim diz Yahweh ao meu ungido, a Ciro, que tomei pela destra, a fim de subjugar a ele as nações, e desarmar reis, a fim de abrir portas diante dele, a fim que os portões não sejam fechados. Eu mesmo irei na tua frente e aplainarei lugares montanhosos, arrebentarei as portas de bronze e despedaçarei as barras de ferro, e dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Yahweh, aquele que te chama pelo teu nome, o Yahweh de Israel. Foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, meu escolhido, que eu te chamei pelo teu nome, e te dou um nome ilustre. E te dou um nome ilustre, embora não me conhecesses,
Eu sou Iau, e não há outro, nenhum outro. Vamos de novo. Eu sou Iau, e não há nenhum outro. Fora de mim não há Iau. Agora você vai marcar aqui. Fora de mim não há Iau. De novo. Fora de mim não há Iau. Fora de mim não há Iau. Assim seja. Uma das coisas, irmãos, que eu, nessa mensagem, papai trouxe, porque eu vou falar com toda franqueza com os irmãos. Eu fico esperando papai me chamar para me mostrar o que ele quer falar. Eu fico esperando. E papai usa a boca dos irmãos. Papai usa a boca dos irmãos para poder me chamar e me explicar. Aqui fala, fora de mim não há Iau. Fora de mim não há Iau. Eu estava meditando, eu estava observando, e eu não estava acompanhando, mas eu fico esperando o pai falar assim, vai lá e olha lá. Aí eu fui lá e vi comentário da irmã Laís, amada irmã. Aí ela fala que Iau, depois que ter se transformado em Iau forte valente, continua sendo o quê? A glória de Iau. Não. Porque a glória de Iau é Iauxa. Iau é Iau. Entendeu? Iau não é glória. Iau é Iau. Quando nós estávamos estudando, irmãos, eu fico assim tão feliz de entender por quê. Que o papai está nos conduzindo nos detalhes. Primeira coisa que ele fez, irmãos, foi mostrar que o sexto também é o sétimo. Ou seja, que o filho também é pai. Que o filho também é o pai, porque Iauxa é o pai. E ele recebeu o quê? O nome. Ele recebeu as vestes, ele recebeu a missão, ele recebeu o espírito. Então o sexto também é o sétimo, porque ele recebeu como herança. E o filho só recebe herança depois que o pai morre, não é assim? Sim. Quando o pai morreu, ele recebeu a herança, recebeu os títulos, os diademas, a missão, se tornou mão também. Se tornou a glória de Iau. E o pai se tornou Iau forte e valente e subiu para a luz inacessível. Irmão Marco Betor já trouxe uma ministração ensinando que Iauxa, ele foi gerado aonde? Na luz inacessível. Na luz inacessível. Iauxa, ele saiu de dentro de Iau. Ele saiu de dentro de Iau. Isso é o significado de ser gerado. Saiu de dentro. E aqui nós temos a representação da mulher quando ela tem um filho. A criança sai de dentro. Entendeu? Então, Iauxa, ele foi gerado na luz inacessível. E é necessário que ele voltasse para a luz inacessível. Mais do que isso, que ele voltasse para dentro de Iau. E é por isso que aqui nós lemos, ó, Isaías 45, 5. Isaías 45, 5. Eu sou Iau, e não há nenhum outro. Ó, eu sou Iau, e não há nenhum outro. Fora de mim não há Iau. Ou seja, fora de mim não há Iau. É a condição de Iau forte e valente ter voltado para dentro de Iau. Entendeu? Ter voltado para dentro de Iau. Por isso que Iau é um. E é por isso a representação nos lugares celestiais.
Por isso a representação dos lugares celestiais, que o sexto se tornou o sétimo, no mesmo corpo. No mesmo corpo, o sexto também é o sétimo, porque ele está representando o que aconteceu lá em cima, que quando o papai Ial forte e valente chegou na luz inacessível, ele entrou de novo para dentro de Ial. Ou seja, o filho também é o pai, e o pai também é o filho. Vocês estão entendendo? É por isso ele representou nos lugares celestiais o seu primogênito, sendo ao mesmo tempo o sexto, que é o filho, e o sétimo, que é o pai. É muito tremendo, irmãos. Por isso aquela expressão, senta aqui comigo. Por isso, nós vamos ver isso agora em Apocalipse capítulo 3, carta à igreja de Laodiceia. Olha só, eu sou Ial e não há nenhum outro. Fora de mim não há Ial. Viu? Fora de mim não há Ial. Ou seja, ele, Ial forte e valente, entrou para dentro de Ial e voltou para o lugar seu de origem. Entendeu? Por isso que a palavra em Hebreus fala assim, ó, ele tendo a aparência de Ial, ele não usurpou ser como Ial, porque fora de Ial não há outro. Fora de Ial não há outro. Tremendo. Aí nós vamos lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Olha só. Apocalipse 3, carta à igreja de Laodiceia. Olha só. Diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o assim seja. Assim fala o assim seja. Quem? A glória de Ial. Quem? Ialcha Micael. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Ial. Ó, por quê? Porque o princípio é Ialcha. Quando nós vemos o princípio foi Ialcha, mas a partir do momento que Ialcha se tornou Ial e voltou para dentro, aquele que recebeu a herança se tornou o primeiro. O primogênito de Ial. O princípio. O princípio. Isso está onde? Isso está em Colossenses. Vamos lá. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Olha só. Colossenses 1,15. Todos acharam? Colossenses 1,15 está na página 2054. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15 diz assim, ó. Ele, quem? Ialcha, é a imagem de Ial invisível, o primogênito de toda criatura. Viu? O primogênito de toda criatura. Agora a gente vai lá em Apocalipse 3,14. Que ele está falando aquele que já herdou o título e o nome de Ialcha. Ele se tornou o primogênito de Ial. Por quê? Porque aquele que era Ialcha, quando ressuscitou Ial forte e valente. Quando subiu para a luz inacessível, entrou novamente para dentro de Ial. É muito tremendo. Por isso que fala
que aquele que é enviado, ele não voltará a mim sem ter cumprido o objetivo pelo qual foi enviado. Entendeu? Voltou para Ial e voltou para dentro de Ial. E por isso que a palavra fora de mim não há outro Ial. Fora de mim não há outro Ial. Precisa ser mais claro agora, que depois que foi explicado? Muito lindo. Aqui, ó, vamos lá. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim fala o assim seja. Assim fala o assim seja. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Ial. O princípio da criação de Ial. A paz de Ial. O princípio da criação de Ial. Tem alguém sentado aqui, irmão? A Sara está chegando também? Eu segurei ao máximo. Perdeu a parte melhor, vamos ter que voltar, né? Vamos ter que voltar. Paz de Ial. Relembrar aqui. Nós vamos reafirmar. Porque aquilo que eu falei, para ninguém ficar sem o entendimento. Ninguém ficar sem o entendimento. Vamos lá. Isaías 45:5. Voltamos com alegria. Ó, Isaías 45:5. Vamos lá. Isaías. Vamos pegar aqui. Isaías 45. Isaías 45. 5. Vamos pegar 45:5. Depois os irmãos que chegaram vão ouvir o comecinho do áudio, tá? Isaías 45:5 diz assim, olha: eu sou Ial, e não há nenhum outro. E não há nenhum outro, fora de mim não há Ial. E o segredo está: fora de mim não há nenhum Ial. A palavra está falando: eu sou Ial. E fora de mim não há outro Ial. Fora de mim não há outro Ial. O irmão Marco Beethoven já trouxe o ensino de quê? Que Ialcha, ele foi feito aonde? Na luz inacessível. Ialcha foi criado. Não, ele foi gerado. Mas você pode falar criado. Mas não é criado. Por quê? Porque saiu de dentro. Entendeu? É gerado. Viu? Ali eles usam o termo criação, mas na realidade não é criação. É geração. Gerou. Por isso que fala. E Adão gerou fulano. E fulano gerou ciclano. E ciclano gerou. Entendeu? Então é diferente gerar, porque vem de geração em geração. Saiu de dentro. Então, quando saiu de dentro, olha só, aqui a palavra, ela deixou uma dica, dizendo assim, Isaías 45:5, eu sou Ial e não há nenhum outro. Fora de mim não há Ial. Fora de mim não há Ial. Aí ele está dando a dica de que, olha só, Ialcha, ele saiu, foi gerado por Ial. E quando ele foi gerado por Ial, ele criou o céu primeiro e criou os habitantes do céu. Depois, ele foi com seu filho primogênito criar a terra. Aí ele criou a terra com seu primogênito. Aí ele criou também os seres para habitar a terra. Ok? Depois de papai ter cumprido o seu sacrifício no madeiro, ele morreu.
E quando ele morreu, se cumpre a palavra sobre a herança. A herança só é bendita quando o pai morre, nunca antes disso. O pai morreu e aí foi transferido a herança para aquele que tinha sido ungido. Foi ungido e escolhido por Iau. Iau escolheu, falou, ó, você vai ungir esse. Esse vai ser o seu substituto quando você voltar para mim. O céu todo já sabia, irmãos. O céu sabia. Entendeu? Por isso houve grande pressa para tentar derrubar aquele que foi ungido. Para tentar desacreditar que ele era digno. Tentando de todas as formas colocar esse à prova para que esse fosse rejeitado e escolhido outro. Vocês estão entendendo? Mas Iau já tinha escolhido. E aí o que acontece? Quando papai vem à terra, cumpre a missão, o seu filho estava com ele, viu? Dentre do meu povo, ninguém estava comigo. Até que veio o meu braço e ele me susteve. Entendeu? Ou seja, ele estava sempre presente, desde o início, quando ele anunciou, junto com seu exército, ele anunciou o nascimento do Salvador, Yahshua. E ele acompanhou todo o ministério do Pai, até o cumprimento do Pai. Por quê? Porque o Pai tinha que ser bem sucedido. Por que o Pai tinha que ser bem sucedido? Porque o Pai também tinha promessa de Yahweh. Entendeu? Qual promessa? Voltar para a luz inacessível. E aí se cumpre essa palavra que está dizendo aqui, ó. Isaías 45:5. Eu sou Yahweh e não há nenhum outro. Viu? Eu sou Yahweh e não há nenhum outro. Aí ele fala, fora de mim não há Yahweh. É aquela condição, papai foi ressuscitado, foi conduzido pelo exército até o momento que papai sobe para a luz inacessível. E quando ele sobe para a luz inacessível, vai ficar 2 Yahweh no céu? Não, porque aqui está falando assim, fora de mim não há outro Yahweh. Então o que ele faz? Ele volta para dentro, Rafael. Ele volta para dentro de Yahweh novamente. Aquele que é Yahweh forte e valente volta para dentro de Yahweh supremo. Por isso que a palavra está falando, fora de mim não há outro Yahweh. Por isso que é necessário chegar no horário. Por quê? Porque agora o alimento é muito sólido. Não poderia na luz inacessível ter 2 Yahweh. Yahweh forte e valente e Yahweh supremo. Por isso que a palavra está falando assim, eu sou Yahweh. E não há nenhum outro. Fora de mim não há Yahweh. Porque aquele que saiu, agora volta para dentro. Cumpriu a missão. Yahweh gerou ele na luz inacessível. Ele saiu, criou o céu, depois a terra, cumpriu a missão, reconciliou os seres do céu e da terra. Agora ele volta para a luz inacessível e volta para dentro de Yahweh. Agora você entende por que fala Yahweh fez. Entendeu? Yahweh fez. Nos incomodava. Aí, o que acontece? Sabe o que acontece? Yahweh faz uma representação no reino celestial. Qual? O 6º, ele é filho. E ele também é o 7º, o pai. No mesmo corpo. O 6º também é o 7º, no mesmo corpo. Representando na luz inacessível o filho e o pai no mesmo corpo. Vocês estão entendendo, irmãos? Oi, irmão.
linkando esse versículo de Isaías 45, Iau já tinha falado isso em Deuteronômio 6:4. Iau é um. Iau é único. Mas nessa versão de Jerusalém fala único. Ouve, ó eles. Você Iau é único. Então, quando você vê a necessidade dele entrar de novo para o lugar que ele saiu. Por quê? Porque isso, irmãos, que eu estou falando com os irmãos, isso só pode ser revelado por aquele que é sumo sacerdote e contemplou. Está entendendo? Aquele que contemplou isso. Porque são segredos muito profundos. E é por isso que em Isaías 45, olha só. Isaías 45, 2. Olha só, Isaías 45, 2. Diz assim, olha, presta atenção, Rafa. Isaías 45, 2. Diz assim, ó, eu mesmo irei na tua frente. Ó, ele está enviando alguém. E ele fala, eu mesmo irei na tua frente e aplainarei lugares montanhosos, arrebentarei as portas de bronze, despedaçarei as barras de ferro e dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Iau. Assim, aí ele diz, aquele que te chama pelo teu nome, o Iau de Israel, foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, meu escolhido, que eu te chamei pelo teu nome, e te dou um nome ilustre, embora não me conhecesses. Aí ele fala, eu sou Iau e não há nenhum outro, fora de mim não há Iau, fora de mim não há Iau. É o link de que aquele que recebeu o nome de Iau forte e valente voltou para dentro de Iau. E ali é a representação dos lugares celestiais, que o sexto também é o sétimo, no mesmo corpo. Saiu de dentro do sétimo, viu? Volta para dentro do sétimo. Saiu do sétimo e volta para o sétimo, na condição que nós vamos ver isso em Apocalipse 3. Vamos lá. Olha só, Apocalipse 3. Apocalipse 3. Apocalipse 3,14, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Esse aqui já é o herdeiro. Ele herdou. Por quê? Porque a partir do momento que papai foi para a luz inacessível, ele se tornou o primogênito de Iau. Porque ele herdou o nome, o título, o espírito, herdou as vestes, herdou o manto, ele herdou os diademas, ele herdou a condição de ser glória de Iau. Aí ele fala ao anjo, esse aqui nós já vimos que é Iauxa, Micael, falando com o anjo Laodiceia. Ele diz, ao anjo da igreja Laodiceia escreve, assim fala o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira, depois nós vamos comentar. O princípio da criação de Iau, foi Iauxa. A partir do momento que aquele que recebeu tudo que era de Iauxa, ele também se tornou o princípio. Por isso ele diz, eu sou o primeiro e sou o último Adão. Entendeu? Então, quando ele fala isso, olha só, ele continua dizendo assim, ó, ao vencedor, versículo 21, Apocalipse 3, 21, ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Eu estou assentado com o meu Pai. O sexto com o sétimo. Percebe? No mesmo corpo, num trono. Assim que eu estou assentado com meu Pai. O sexto com o sétimo, no mesmo corpo, assentado no trono.
Entendeu? Agora nós vamos lá em Salmo 110, 1. Agora, o Salmo 110, 1 já está falando daquele na luz inacessível. Aquele na luz inacessível. Por quê? Porque as coisas, elas repetem. Começa na luz inacessível, vai para os lugares celestiais, depois vai para a terra. Muito lindo. Porque aqui ele está falando para a terra. Ele está falando assim, olha, vocês, se for vencedor, vai assentar comigo no meu trono. Assim como eu sentei no trono, eu estou assentado no trono do meu pai. Porque ele está sentado aonde? No palácio de marfim. E ele está sentado com o pai dele, no mesmo corpo, o sexto e o sétimo. Muito forte. Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. Ó. Assim diz Yahweh ao meu mestre: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Desde Sião, Yahweh estende teu cetro poderoso e domina no meio aos teus inimigos. Fazendo o link do quê? Fazendo o link daquele que está assentado à destra de Yahweh, como filho e também como pai, aquele que voltou para dentro. Aquele que voltou para dentro é a representação, irmãos, do filho e do pai no mesmo corpo. Entendeu? O filho e o pai no mesmo corpo. Por quê? Porque Yahweh fala: fora de mim não há outro Yahweh. Porque Yahweh é único. Quando ele subiu, ele precisou voltar para dentro de Yahweh. E ali ele se realizou. Por quê? Porque o filho e o pai no mesmo corpo. O mesmo corpo. E essa era a vontade de Satanás, dos querubins, querendo se unir com seres de natureza diferente. Dois no mesmo corpo. Dois no mesmo corpo. Por isso era abominável, porque eram seres de natureza diferente. Era permitido se fosse de natureza igual. É a representação do homem e mulher se unindo num só corpo. Se unindo os dois num só corpo. Tudo representando lá em cima. Entenderam? Tudo representando lá em cima. Porque o filho voltou para o pai, voltou e se tornou com ele novamente um só corpo. Nossa. Por isso Assim, compartilha o mesmo espírito. compartilha, é um só. Isso, para o mensageiro de Sardes, vai até descabelar. Por quê? Porque não entende as coisas celestiais, era só olhar para as coisas humanas. Por que existe o casamento? Para se tornar um só corpo. Porque se une fora do casamento é prostituição. Então, quando o querubim se uniu com os filhos de Ausha, seres de natureza diferente, queria fazer o que Yahweh fez, uniu com seu filho, formando um só corpo, mas era ser de natureza igual. Só que os querubins eram seres de natureza diferente, se unindo com os filhos de Ausha. Por isso que faz referência para Judas 1,6. Vamos lá? Judas 1,6. Judas 1,6.
Judas 1,6. Eu falei com os irmãos, na medida que fosse crescendo, a mensagem ia ser mais profunda. E aqui está falando, olha, eu vou revelar para você segredos ocultos. Está falando aqui, ó, em Isaías 45:3. Tá vendo? Eu vou revelar a vocês, ó, segredos ocultos. E você, meu ungido, vai receber um nome ilustre. Entendeu? Fazendo link com Apocalipse 19. Ele tem um nome que ninguém sabe, a não ser ele mesmo. Viu? É aquele que revela os segredos ocultos. Olha só. Apocalipse. Perdão, é Apocalipse. Apocalipse 1,6. Judas 1,6. Judas, Ialda, acho que é assim melhor, né? Ialda. Não gosto desse nome, não. Ialda eu gosto. Judas eu não gosto. Ialda 1,6. Diz assim: quanto aos anjos que não se conservaram na primazia, não conservaram sua primogenitura, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas sobre trevas, para o julgamento daquele grande dia. Ah, mas aqui não está falando nada, mas agora no 7 fala, ó, de modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por terem prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente. Viu? Ou seja, aqueles anjos que se uniram a seres de natureza diferente não poderia fazer isso. Por quê? Porque é a lei. Não poderia gerar híbridos. Eles queriam fazer isso porque era a promessa daquele que receberia o nome de Alforte e Valente, se unindo novamente ao seu pai, sendo o pai e o filho no mesmo corpo. Isaías 43 também fala da mesma palavra. Lê para nós. Minha vista está meio ruim, não tem como irmão ver aí? Isaías 43. 10, 11. Isaías 43, 10, 11. Isaías 43, 10, 11. Diz assim: as minhas testemunhas sois vós. Vós sois o servo que escolhi, a fim de que saibas e creiais em mim, e que possais compreender que sou eu. Antes de mim, nenhum Ial foi formado, e depois de mim não haverá nenhum. Eu sou Ial, e fora de mim não há nenhum Salvador. Ai, irmão, aí, ó. Viu? Fora de mim não há nenhum Salvador. Ou seja, fazendo o link com a palavra Ial salva, Ialcha, que foi enviado para salvar. E depois de ter cumprido a salvação, ele volta para dentro de Ial. Porque fora de mim não há nenhum Ial salvador. Você viu aqui, irmão? Por isso que a palavra fala que, apesar de Ialcha ter ser a imagem de Ial Altíssimo, ele não quis usurpar a condição. Por quê? Porque ele estava fora. Ele precisava voltar para dentro, aí sim ele se tornar Ial. Porque se ele se dissesse Ial fora de Ial, ele estaria contra a palavra. Vamos abrir essa passagem que fala assim: ele tendo a aparência de Ial se fez servo. Se fez servo. Oi, irmã? Hã? Filipenses 2. Leu 12? Aqui, ó, vamos lá. Versículo 11. Eu sou Ial, e fora de mim não há nenhum Salvador.
Fui eu que revelei, que salvei e falei. Nenhum outro Iau houve jamais entre vós. Viu, irmão, que agora tudo fica claro? Muito claro. Viu? Saiu de dentro de Iau, fez tudo que Iau queria fazer. Como diz a palavra, ele revelou, ele salvou e ele falou. E depois ele voltou para Iau, para dentro de Iau, mostrando claramente que diz: olha só, fora de mim não há nenhum Salvador. Fazendo o link que o próprio Iau saiu e fez a vontade dele, do próprio Pai, e voltou. E aí, olha só, essa é a representação, Rafa, do sexto e do sétimo. Olha só a representação do sexto e do sétimo. Nos lugares celestiais tende a ser o quê? Uma continuidade da semelhança das coisas de cima. Olha só, quando nós vimos que foi dado para o primogênito ser o sétimo, e ele continua sendo o sexto. Ele é o sexto e também é o sétimo, no mesmo corpo. É a representação lá de cima, de Iau forte e valente, entrou para dentro de Iau novamente, e é o filho e o pai no mesmo corpo. Viu? Agora, isso, chegando para os Ialdins, vão descabelar, até que nós ascendamos. Quando nós ascender, aí sim, aí eles vão procurar a nosso ensino, porque esse é o ensino da revelação daquilo que foi ocultado até o final dos tempos. Vocês estão entendendo? Filipenses 2, 6. Filipenses 2. Vamos lá. Filipenses 2, 6. 2049. Filipenses 2, 6. 2049. Ó, Filipenses 2, 6. Presta atenção. Eu quero que vocês prestem atenção para vocês não deixar Satanás colocar dúvida na cabeça de vocês. Se você não pode abrir a escritura, presta atenção na palavra falada. Diz assim, ó. Vamos pegar no versículo 5. Tende-vos o mesmo sentimento de Yahshua Mashiach. Ele, estando na forma de Iau, de novo. Ele, estando na forma de Iau, não usou de seu direito de ser tratado como Iau, mas se despojou, tornando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Viu? Aqui ele está falando assim, ó. Ele estando na forma de Iau, porque ele saiu de dentro de Iau. Mas ele não usurpou essa condição. Por quê? Porque ele sabe que na lei está falando, não há outro Iau fora de mim. Ele se anulou, se fazendo condição de escravo, de servo. Veio, cumpriu a missão porque ele foi determinado. Criou o céu e a terra. Criou o céu e a terra. E é por isso que fala, irmão Edgar, que fala se Iau criou o céu, Iau criou a terra. Ele se anulou, se colocando como escravo, cumpriu a missão e voltou para dentro de Iau. E a representação do Filho e do Pai no mesmo corpo. Representação nos lugares celestiais, o sexto e o sétimo no mesmo corpo. Gratidão, papai. Eu estava orando, eu fui na cidade e eu orando ao papai sempre, eu perguntei, né, porque eu queria conhecer, né, o nosso Criador, o Todo-Poderoso, sempre eu quis conhecer isso. E hoje ele chamou nós e nós estamos andando, eu tenho uma fé muito grande, e aí eu
pedir para ele isso. O papai está trazendo agora aí. Queria mais, um segredo mais profundo. E ele trouxe, né? Trouxe. Tremendo. Isso é muito profundo. Ô, irmão, vocês estão entendendo que tudo agora faz sentido? Tudo faz sentido? Hã? Faz sentido até Até a imitação deles querendo se unir com seres de natureza, tendo um corpo só. Unindo Jesus é Emanuel com os Zeus. Ah, Deus, sim. sendo um só. Sendo um só, conforme está no Evangelho Anátema de João. O Evangelho Anátema de João. Muito bem, é verdade. É verdade. Olha só, viu que como que Satanás sabe. Viu? Satanás sabe. E aqueles que estão lá em Babilônia, no alto escalão, também sabem. Tá vendo? Que ele fala. E olha aqui, isso que nós estamos vendo, irmãos, é o segredo. Como eu falei assim, ó, os que são de Sardes hoje, né? Eu falo aqueles que saíram da cidade de Babilônia, eles não conseguem entender a dimensão. Quando a gente fala que tem que partir o pão e o cálice, eles falam que é invenção católica. Só que a cópia católica é um pão fermentado e um cálice de vinho fermentado, porque quer imitar o santo, que é um pão sem fermento e um vinho sem fermento, um vinho novo. Sempre querendo imitar. Viu que eles falavam assim, não, o querubim querendo se unir com ser de natureza diferente, filhos de Alça se tornando no mesmo corpo. Viu? Isso é um ser feio. Que nós vemos isso, Apocalipse 9. Apocalipse 9. Um ser feio. Entenderam? E aí é o link de que o mesmo corpo, o sexto e o sétimo, e o mesmo corpo, o Pai e o Filho, e ao forte e valente e ao supremo. Há um só Ial. Fora de mim não há outro Ial. E é por isso que em Hebreus está falando, ele se anulou, apesar de ter a forma de Ial, ele se anulou, porque fora de Ial ele não poderia ser chamado Ial. Entendeu? Ele se anulou, porque ele é Ial. Mas fora de Ial, ele não poderia ser nomeado assim. Ele não poderia. Precisou voltar e entrar para dentro para ser chamado de Ial. Entendeu? Porque a lei fala, fora de Ial não há outro Ial. E só depois que ele voltou, o Espírito foi liberado. Você lembrar, vamos lembrar disso, né? Nós lembramos que o Filho, né? O Filho, ele é o herdeiro. Ele se tornou a haste principal. A haste principal. E as hastes que saem da haste principal são espíritos. São os filhos de Alche. Né? São os filhos de Alche. A quinta haste nós já falamos que é Shaul Paulo, que é o espírito de conhecimento. Ele já herdou, eu vou perguntar aqui para o irmão graduado, ele já herdou, irmão? Repete a pergunta. Aqui, ó. Shaul Paulo já herdou a condição de ser o quinto anjo ou a haste do conhecimento? Já herdou. Porque ele venceu a era dele. Ele já herdou? Já. Então ele não está lá debaixo do... Ele não está. Ele não está esperando. Tem que ser o tribunal do Machia para receber a herança. Agora eu vou falar com você. Quem é aquele que grita, fala assim, ó mestre santo e verdadeiro? Quem que você acha que é? O sexto. Hã? O sexto? Que sexto, irmão? Não, peraí, não Tá vai dizer a sonhando? localização, peraí. Aquele que no Apocalipse 6 está dizendo assim, ó mestre santo e verdadeiro, até quando tardará em fazer? É Shaul Paulo. Então, ele que está falando, ele fala como o mensageiro. É ele que está falando para o anjo que é o sexto.
Até quando, Mestre Santo e Verdadeiro, tardará a nos fazer justiça, vingando o nosso sangue aos habitantes da terra? É o próprio mensageiro que está representando os que estão lá. Entendeu? Então, ele herdou? Não, ele vai precisar ainda herdar. E ele vai herdar quando ele receber o novo corpo. Entendeu? Vocês estão entendendo? Sim, muito forte. A gente tem que voltar para vocês entenderem, tá? Por quê? Porque a mensagem, irmãos, a cada dia está ficando mais profunda. E você tem que interligar os textos. Shaul Paulo ainda não herdou, ninguém herdou. A gente precisa ir lá tomar posse do reino para a gente de compartilhar a herança. Como que ele herdou? Vai ser aquela alegria, né? Eles voltaram. Entendeu? Eles voltaram, olha, eles voltaram e venceram. E eles voltaram e venceram. Mestre, então nos dá a nossa parte, nos dá um novo corpo. Aí ele fala, espera mais um pouco, até que complete o número dos teus servos e irmãos, que como você foram mortos. Os 144 mil precisam ser mortos para completar o número de 144 mil. Aí que tá. Vai ser entregue a herança no tribunal do Mashiach. Até Micael, por pouco tempo que herdou. Exato, irmã. Você está certíssima. Quando ele tocar a trombeta, aí ele também herda. Não é só os outros que estão recebendo o novo corpo. Ele também recebe o novo corpo. Entendeu? Olha só, ele está com um corpo de cesto. Quando ele recebe, ele tocar a trombeta, aí fala, os mortos não vão preceder os vivos, nem os vivos os mortos. Vão receber ao mesmo tempo. Então, aí ele fala, e nós os vivos que estivermos lá, o quê? 300. Seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Arrebatado significa, nós vamos ser exaltados. Nós vamos ser exaltados, vamos subir de posição. Nós vamos subir de posição. Nós vamos para o lugar mais elevado do céu, o Monte Sião. O templo ficou ali e nós subiremos e vamos para o lugar mais alto. E ali contempla quem? Contempla aquele que também recebe a herança. Quem é aquele? Yahshua Micael recebe a condição de rei. Recebe a condição de rei. Entendeu? Todos ali estão repartindo a herança. Está repartindo a herança, inclusive com o sexto. Entendeu? O sexto, tornando naquele momento o sétimo. O primogênito de toda criatura. Viu? Se tornando o primogênito de toda criatura. Entendeu? Ele volta para dentro do sétimo, irmão. É isso mesmo. No corpo perfeito, um corpo todo poderoso, que é referido como anjo forte. Entendeu? Que é ali a condição máxima. A condição máxima para habitar o quê? Yahushalam. Sabe o que significa Yahushalam? Irmã Débora. Cidade da paz. Não. Cidade de Yahusha. Yahushalam. Lã é cidade. Cidade de Yahusha. É a cidade dele. Porque ele é o rei. Entendeu? Significado é semelhante a Ial. Não é semelhante a Ial, é semelhante a Ial, pois ele é Ial mesmo. Exato, né? Exatamente. Exatamente. É semelhante a Ial. Por quê? Porque você viu que ele é Ial desde o princípio.
Saiu de dentro de Ial com forma de Ial, cumpriu a missão de Ial salvar, salvou os seres da terra e do céu, através do seu sangue fez expiação, voltou para Ial, para dentro de Ial, compartilhando um corpo só. É muito maravilhoso. Aí eu falo assim com você, essa é a interpretação da Escritura no final dos tempos, que nunca foi entendida. E lá em Apocalipse 3, quando fala o princípio da criação de Ial, é Micael, porque Iaush não é criação. Na realidade, quando fala criação, é um termo que o escritor escreveu. Porque quando fala Yalcha, nós lemos em Colossenses 1,15, fala assim, Yalcha é o quê? O princípio da criação. Não tinha uma palavra para expressar isso, mas é a expressão de criados, que saiu de dentro, entendeu? Então, eles não tinham uma expressão para dizer isso, falaram criação, entendeu? Falaram como criação, mas na realidade, ele é Yal, saiu como Yalcha. É Ial que saiu como Yalcha, cumpriu a missão e voltou para dentro, porque nós vimos aqui que ele, fora de Ial, não há nenhum Ial salvador. E é por isso que o escritor ele fala assim, olha, ele, tendo a forma de Ial, ele se anulou para não ser chamado como Ial. Ele se anulou, se fez servo. Por quê? Porque a lei está dizendo, fora de mim não há outro Ial. Ele se anulou porque ele saiu de dentro, ele teve que cumprir a função como servo e não como Ial. Porque fora de Ial não há outro Ial. Entenderam, irmãos? É difícil? Não. Eu estou me esforçando aqui porque eu sei que está cabecinhas aí cheias de dúvida. Estou grato, eu preciso saber tudo que você está nos ensinando. Não, eu não, papai. Papai está revelando aos seus pequeninos os segredos do reino. O seu intermédio. Olha só, a passagem em Lucas 20, 42. Sendo que o próprio Davi declara no livro dos Salmos, o mestre disse ao meu mestre, senta-te à minha direita. Então, pode ser que seja vai se tornar a vida de outros irmãos. Não, também. mas nós acabamos de explicar isso, porque nós pegamos Apocalipse 3, e Yalcha, ele fala assim, como eu assentei, porque ali é Yalcha Micael, ele fala assim, o vencedor de Laodiceia vai assentar comigo no meu trono, assim como estou assentado no trono do meu Pai. É a condição do sexto e o sétimo, assentados junto no mesmo trono, no mesmo corpo. No mesmo corpo. Então ele está falando assim, olha, eu estou assentado com o meu Pai no trono dele. Qual que é? É a condição que nós vimos. Aquele que estava sentado diante, né? Ali fala, aquele que está sentado no trono, no qual em volta tem os anciãos, esse é o sexto e o sétimo, o filho e o pai, assentado no mesmo trono. Porque o sexto também é o sétimo, usufrui do mesmo corpo, representando o que está lá em cima. É difícil entender isso? Não, é espelho. Entendeu? Ele está falando assim, eu estou sentado aqui, ó, Marco Beethoven está sentado aqui, ó. Como eu estou sentado como sexto e estou sentado como sétimo, no mesmo trono. É a mesma entendeu? Pessoa. É a mesma pessoa sendo o sexto e o sétimo. Só que o sexto é filho do sétimo. E o sétimo é pai do sexto. Mas está no mesmo corpo. Então, como eu estou assentado com meu pai? Eu estou assentado com meu pai porque eu estou na condição de sexto e sétimo assentado no trono. Tremendo. Entenderam? Sim. Entendeu? Sim. É a condição, eu estou assentado com meu pai no seu trono. É essa representação. Como ele poderia? Esse trono aqui é um trono compridão. Então senta aqui ele aqui e senta eu aqui. São dois Ial. São dois Ial. Não, irmãos, ele entrou para dentro.
E é a condição da representação do sexto também é o sétimo. E é a representação de Satanás querendo imitar, falando que o sétimo rei também é o oitavo rei, compartilhando o mesmo corpo. Qual corpo? O corpo do Emanuel. Sim. Entenderam? Sim. Querendo imitar e fazendo link com a proibição. Não se podia unir seres de natureza diferente no mesmo corpo. Fazendo link que poderia unir? Pode. Por que os filhos de Al viram que as filhas dos homens eram belas e se uniram a elas? E não foi condenado eles, lançado no abismo? Porque era ser da mesma natureza. Porque Adão, ele foi feito como face direita e esquerda de Ial. Ou seja, é a mesma essência. Entendeu? Mesma essência. Então, o filho de Aush, que nasceu num corpo humano, poderia se unir a uma filha de Adão, porque não estava fazendo nenhum pecado desde que fosse em matrimônio. E você percebe que, como eu falo assim com os irmãos, é difícil, mas essa mensagem é a mensagem que sempre foi revolucionária, desde o início. Eu falo assim com os irmãos, tem que estar prestando atenção e ruminando. Pode falar, irmão. Papai, deixa eu perguntar uma coisa. Eu conheço muito bem a anatomia do nosso corpo, mas eu aprendi algumas vezes que as células dentro de nós são vidas dentro da vida, o que forma o corpo. Aí em Gênesis 1:26 fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí você percebe, olha aqui, vamos pensar nisso que você falou, tá? Vamos pensar nisso. Irmão, olha só. Quando Ialcha e Micael foram criar o homem, a face direita e a face esquerda, e por isso que você tem duas faces, que é para você ser semelhante ao seu pai, ali foram os dois gerando um filho. Entendeu? Os dois gerando um filho. Ali é uma representação da união dos dois formando um filho, Adão. Se tornaram pai. Isso é a representação lá em cima. Lá em cima. Entendeu? É o homem gerando. E olha, o pai, o filho, os seres da mesma espécie, gerando um filho na terra. Façamos o homem à nossa imagem. Entendeu? A nossa imagem. O pai e o filho fazendo o homem. É a representação de Ial supremo, Ial forte e valente, o pai e o filho, gerando os filhos de Ialcha. Como desceu da luz inacessível, ele tinha que receber. Saiu de Ial, veio como Ialcha e fez os 10 filhos no Palácio do Marfim. Fez o Palácio de Marfim. E ele fez a sua condição de pai e filho, porque eles também têm duas faces. Tem duas faces. A face de Ial forte e valente e a face de Ial supremo. Dois pais. Dois pais. Aí faz a mesma coisa, agora para fazer a terra. Sim. Aí é dois pais fazendo um filho. Entenderam? É difícil isso? Não. E é isso, irmãos, que eu falo assim com vocês. Seres de natureza iguais. Seres de natureza iguais. Eu falo assim com vocês. Vocês não precisam ter dúvida nenhuma. Não tem nenhuma heresia aqui. É Ial falando e revelando aos seus pequeninos a verdade. E você vê que Satanás conhece essa verdade e escreve ali o Evangelho de João. Antes da verdade vir. Antes da verdade vir à terra. Antes da verdade vir à terra, ele já estava revelando isso. Só que o que nos justifica
os fariseus rangiam os dentes. Rangiam. Eu e Yahweh somos um. Falava isso, vocês ficavam doidos de subir lá. Você vê que é o evangelho anátema. Mas fazendo o link do quê? A palavra fala que os dois vai receber adoração. Quem? O dragão e o antimachia. Os dois vão receber adoração. Aí que tá. Agora eu vou perguntar para vocês, como? Porque o dragão desce como espírito, porque ele foi jogado por terra. E o antimachia, ele nasceu de mulher. Como que eles vão compartilhar a adoração? Hã? Como? O espírito, o dragão, habitando no mesmo corpo, o corpo de Emanuel. Os 7 que vai ter piores do que entendeu? Eles também. Viu? Vai estar no mesmo corpo, né? Piores do que ele. Vai o que acontece? Quem tá vindo lá do ensino do Romilson, porque o Romilson combate o evangelho anátema e nós combatemos mais do que ele. Porque nós já vimos que os evangelhos anátema não remete a Yahshua, remete ao antimachia. O espírito que age ali é o espírito do dragão, né? Satanás. O que acontece? O que nós estamos falando, irmãos, de segredo, quando você entender que não é Yahshua que volta para dentro de Yahweh, mas sim Yahweh forte e valente, ele é Yahweh forte e valente, e ele era Yahshua, ou seja, Yahweh que salva, fazendo o link com fora de mim, não há outro Yahweh que salva, nenhum outro Yahweh salvador. Isaías 43, vamos lá. No 43, no 10, eu estava até lendo, eu quero falar com eles. Porque traz essa parte que ele fala assim, vós sois aquele escolhido. Que saibais e creiais em mim. E que possais compreender que eu sou. Quer dizer, eu estava falando isso aí, eu digo, vai agora, você vai ler o versículo 10. Irmão, eu falo assim com vocês, eu não fiz nenhum estudo e nem peguei essas passagens. Entendeu? Eu não peguei essas passagens. Isaías 45, 5, papai deu agora. Papai falou comigo, como eu fico esperando ouvir a voz dele, para me trazer os segredos. Eu fico esperando. E ele me revela primeiro, depois me mostra na escritura. É só para falar que é ele que está falando, e não o QI humano. Entendeu? Vamos lá, Isaías 43. Isaías 43. Olha só, Isaías 43, versículo 10. Diz assim: as minhas testemunhas sois vós, são vocês. As minhas testemunhas são vocês. No final dos tempos. Vocês são as minhas testemunhas. Ele diz, as minhas testemunhas sois vós. Logo em seguida ele fala, vós sois o servo que escolhi, a fim de que saibais e creiais em mim. Saibais o quê? Saibais uma coisa que vocês não sabiam. Porque se vocês já sabiam, ele não revelaria. Ele está revelando no final do tempo porque vocês não sabiam. E ele fala, a fim de que saibais e creiais em mim. E que possais compreender que eu sou. Eu sou. Antes de mim, nenhum Yahweh foi formado. E depois de mim, não haverá nenhum. Eu sou Yahweh. E fora de mim, não há nenhum Salvador. Mostrando claramente que fora de mim não há Salvador, e por isso que o anjo, ele veio e anunciou e falou ali com Miriam, você vai dar o nome de Yahshua, porque esse é aquele que foi prometido de Yahweh, ele será chamado o Altíssimo, o Filho
do Altíssimo, o Yau que salva. O Yau que salva. O Yau que salva. Porque depois de cumprir toda a missão, ele volta para dentro de Yau e se cumpre a palavra que diz, entendeu? Yau é único e não há nenhum outro além dele, ou em outras palavras aqui, não fora de mim, não há outro, conforme Isaías 45. É difícil vocês entenderem, né? Porque o irmão Romilson, ele atrapalhou a mensagem, porque ele não entendeu que as coisas se repetem. Quando um homem se liga numa mulher, ele se torna com ela um só corpo. Por isso que ele dá a condição de filho, cria. Há uma necessidade de dois, viu? Fazendo um link daquele que é filho e pai, gerando os filhos de Yahusha. E os filhos de Yahusha foi escolhido Micaial, porque os outros deixaram de andar com Yahusha. Por que eles deixaram? Porque ele foi ungido, o caçulinha, o que ficava calado. E os outros não concordaram com aquela escolha. E aí, largaram papai e só andou papai com Micaial. É o link do abandono das 10 tribos das duas, que aconteceu o racha em Israel. Aí o que aconteceu? Como os outros não andavam, ele fala, agora nós vamos criar a terra. Por isso que a sabedoria de Yahweh andava junto com o Criador, como seu aluno. Por quê? Porque no futuro ele também receberia a missão, o encargo, e também se tornaria criador de novo céu e nova terra. Aleluia. Você vê que o anjo da vida volta para dentro da vida, ou seja, o único que voltou para dentro de Yahusha. Aí, ó. Isso aí que você tem que entender, que Micaial, ele voltou para dentro de Yahusha. Ou seja, ele voltou para dentro de Yahusha, como aconteceu lá. O filho voltou para dentro do pai. Por isso que o sexto também é o sétimo. Volta para dentro do pai. Volta para dentro do pai. E contempla o mesmo corpo. E é difícil, irmãos, para os irmãos largar o ensino de Babilônia, largar o ensino do mensageiro de Sardes, para compreender a verdade. E é por isso que papai foi caminhando com a gente devagarzinho. E a criança crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Por que diante de Yahweh? Porque é Yahweh que está instruindo. É Yahweh que está instruindo, cuidando, criando, protegendo. Por isso que fala, a criança foi arrebatada para junto de Yahweh e do seu trono. De Yahweh. Por quê? Porque é a mesma condição do seu pai. Ele se anulou, se fazendo servo, apesar de ter a imagem, ser a face direita e esquerda. Ele se anulou como servo. Entenderam? Oi. Ele queria na terra pagar o nome do pai e o nome do filho, porque o pai já é o eterno, né? Que é o nome de Yahweh. E Yahusha Micaial, o filho, queria pagar o nome da terra. Queria. Pai, queria apagar. E ele fez tudo para isso, né? E Yahusha Micaial assumiu o cargo do pai dele. Assim, recebeu a condição do pai. E é por isso que a gente não vê mais falar Micaial. Vê só Yahusha. Por quê? Porque a partir do momento que os seres do céu, eles entendiam que Yahusha Micaial. Quem era aquele? Porque nós vemos que tem hora que ele está fazendo o ofício de sexto e tem hora que ele está fazendo o ofício de sétimo. Entendeu? Agora, falar assim, ele tem muitos diademas, muitas atribuições. Atribuições do sexto e atribuições do sétimo. Aí que eu vou trazer mais uma para a gente completar essa mensagem. Olha só, nós temos uma palavra que nós trouxemos que foi Daniel 7. Vamos lá? Ai, papai.
1507. Daniel 7. Olha aqui. O sétimo vai entregar para o sexto a autoridade para ele fazer o quê? Fazer justiça aos santos do Altíssimo. Olha só. Daniel 7, versículo 13. Olha aqui, ó. Presta atenção. Eu continuava, Daniel 7, 13. Eu continuava, página 1568. 1568. (1568) 1568 diz assim, versículo 14. A ele, vamos pegar aqui o versículo 13. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu um como filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. A ele, ao ancião, foi otorgado poder, honra e reino, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu império é império eterno, jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Ou seja, aqui foi otorgado o sexto e o sétimo. O sexto é Micael. Foi otorgado pelo sétimo, que é ele mesmo, que ele recebeu a honra, de fazer o quê? Justiça. Por quê? Porque o sétimo é o anjo forte. Ele otorgou para Micael, que tem pouca força, a condição dele fazer justiça em favor dos santos do Altíssimo. Aí você pega aqui, ó, versículo 21. Eu estava contemplando, e este chifre, pequeno chifre, Emanuel, movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, até o momento em que veio o ancião, e foi feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino. Ou seja, aqui, Micael, ele já tinha recebido o reino? Não. Ele estava na condição de sexto. Por isso que a outorga do sétimo sobre ele, para fazer justiça e repartir a herança. A outorga daquele. Aí quando ele recebe isso, ele faz justiça e reparte. Quando ele reparte, ele também recebe. Aí ele recebeu a condição de sétimo, de primogênito de Ial. Entendeu? Viu que fala de forma figurativa? É exatamente para ver e não compreender. Aí ele vai fazer o quê? O tribunal do Machia. Quem faz o tribunal do Machia, irmã Débora? Micael, o ancião. Viu? Ele faz. Oh, lindeza. Oh, coisa linda. Então, o sexto, olha só, o sexto, ele recebe a outorga do sétimo para fazer justiça e repartir a herança. Como que ele faz justiça? Ressuscitando. Que se cumpre a palavra que o último Adão, o oitavo, né? O último Adão, o sexto, ele faz o quê? Ele dá a vida. Ele dá a vida. Ele se tornou Espírito que dá a vida. Porque o Espírito que dá a vida era o primeiro. Era Yahshua. Mostrando claramente se ele se tornou, é porque ele se tornou o sexto e o sétimo. Porque a árvore da vida é Yahshua. E é as folhas da árvore que curava as nações. Então, se ele se tornou, é a condição dele, herdeiro, sexto e sétimo.
Se tornou é porque ele herdou. Então, quando você pega essa passagem, ele faz o quê? Ele senta como ancião no trono. E ele faz justiça aos santos, ressuscitando. E repartiu a herança com eles. Repartiu a herança como sexto. Aí que tá. Ele senta no trono como sexto. Ok? E ele senta no trono como regente. Como o quê? Como um administrador. Como aquele que tem a chave da despensa. O administrador. O administrador fiel. Aí, sabe o que acontece? Ele reparte, faz justiça, porque ele recebeu a outorga para fazer isso. Ele sentou no trono. Aí que tá. Nós tínhamos o entendimento que Iau, forte e valente, assentaria no trono branco para fazer julgamento sobre toda criatura criada. Mas não é. Mas é Yausha que senta no trono branco. Primeiro julga a igreja como ancião sexto, depois ele julga toda criatura criada como sétimo. Por ele, exatamente. Porque ele herdou a missão. Ele se tornou o criador das criaturas. Porque ele herdou do pai dele a condição do pai dele. O pai dele era o criador e ele recebeu a herança, se tornou criador no lugar do pai dele, e é por isso que ele julga. Por isso que a palavra fala assim: aquele que está sentado no trono, cuja o céu e a terra fugiram da presença dele. Fazendo o link, não está falando que é Iau, fala aquele, como link com Apocalipse 5, que fala assim: aquele que está sentado tem esse aspecto. Não fala que é Iau. Porque quando ele está, os anjos estão na presença de Iau, fala: eu vi 7 anjos diante de Iau. Quando está falando de Yausha, fala aquele que está sentado no trono. Quando fala de Micael, fala aquele que está sentado no trono. Não fala Iau está sentado no trono. Mas quando os 7 anjos estão diante de Iau, fala: eu vi os 7 anjos diante de Iau. Isso está onde? Vamos lá. Apocalipse. Porque Iau está na luz inacessível. Porque ele não desce. Aqueles que têm a condição de perfeição pode ser lá, pode subir. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 8. Vamos lá. Vi então os 7 anjos diante de Iau. Aí, 8, isso. 2. Aqui, ó. Apocalipse 8:2. Aqui, ó, quando está diante de Iau, fala Iau. Fala assim, 8:2. Vi então os 7 anjos que estão diante de Iau. Viu? Esses aqui estão diante de Iau, supremo e forte no mesmo corpo, na luz inacessível. Esses anjos que sobem são os 7 espíritos que sobem na luz inacessível. Esses estão diante de Iau. Quando fala diante de Iau, é claro, diante de Iau. Quando fala daquele que está sentado no trono, não fala que é Iau, porque não é Iau. Entendeu? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Apocalipse 4. Apocalipse 4, versículo 3. Apocalipse capítulo 4, versículo 3. Olha como é que fala. O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco da aliança envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Viu? Aqui não está falando que é Iau que está sentado no trono, por isso que fala aquele que está sentado no trono.
Quando os anjos estão diante de Iau na luz terceira, fala assim, eu vi os 7 anjos diante de Iau. Quando é aqueles que estão no palácio de marfim, ele fala de aquele que está sentado no trono. Porque não podia ser explicitado, porque tinha que estar escondido até o final dos tempos. Todo mundo acha que aquele que estava sentado no trono era Iau, mas não era. Era aquele que herdou. Entendeu? Por quê? Porque para acesso a Iau é só os perfeitos. Só os perfeitos. Esses são os 7 anjos, são os primeiros 7 filhos que alcançaram a perfeição. Agora, no final dos tempos, estes são primícias das primícias. Por que são chamados primícias das primícias da terra? Porque da terra são aqueles primeiros que alcançam a perfeição. Depois, os outros que vão ficar na tribulação vão alcançar a perfeição mediante o sofrimento. Mas aqueles que acompanham aquele que é perfeito, alcançam a perfeição sem sofrimento. É o que Satanás tinha prometido para os filhos de Yahshua, mas não cumpriu. Porque eles viram que ele foi criado perfeito e fala, deixa eu andar com ele e nós vamos também nos tornar perfeitos. E você acha que ele ia fazer isso? Não, porque é egoísta. É egoísta. Entendeu? Como diz, você acha que ele vai compartilhar naquele momento com os filhos de Yahshua uma condição de igualdade? Hã? Não, de jeito nenhum. Por isso que ele fala, isso está em Isaías 12, subirei a... 12 não, 14. Ah, não estou vendo. Isaías 14, subirei a mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Viu? Qual é o Altíssimo? Yahshua. É um estudo que nós já fizemos lá atrás, né? Fizemos lá atrás. Viu, irmãos? É lindo. Eu falei com os irmãos, é exaustivo, por quê? Porque é uma mensagem agressiva. É uma mensagem muito agressiva. Por que é agressiva? Porque você percebe que Satanás, como enganador, ele coloca o evangelho anátema com uma imitação de uma verdade. Porque tudo quer imitar. Não se podia utilizar isso antes da hora chegar. Entendeu? No qual haveria haver o esclarecimento. Toda a criação, ela espelha a Yahweh. Você viu quando o pai e o filho, eles estão criando os filhos de Yahweh. Entendeu? Por isso são de duas faces. E assim, sucessivamente, e é isso que Satanás queria, fazer híbridos, unindo seres de natureza diferente para formar o quê? 2 num só corpo. 2 num só corpo. Viu? Eu peço aos irmãos, que eu falo assim com os irmãos, irmãos, é necessário jogar o fermento velho fora. Todo. Entendeu? Senão você não vai compreender. Irmão André. Quando fala aqui no... fala assim no Apocalipse 4... Pega aqui no 3 aqui, fala assim: o que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra jaspe e cornalina, celeste, envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Com reflexos de esmeralda. Seria o reflexo de Gabriel? Porque primeiro falou do arco celeste, né, que envolvia o trono. Você tem que lembrar aí que o reflexo é do trono, tá vendo? Olha só.
o que estava sentado tinha aspecto de uma pedra de jaspe cornalina. E um arco da aliança envolvia o trono. Entendeu? Então o arco da aliança envolvia o trono. Era refletido do trono. É um reflexo do trono. Entendeu? Agora, aquele que está sentado, ele é jaspe cornalina. Né? Viu? Aqui, ó. O irmão está falando aqui, Apocalipse 20, versículo 11. Olha só, Apocalipse 20, versículo 11. Aqui está falando agora do tribunal, do trono branco. Aqui vamos falar para distinguir. O primeiro é o julgamento da igreja. Depois é o julgamento das criaturas. Então, aí que você fala, uma criatura criada pode ver Iau? Não. Por quê? Porque a palavra fala, nenhuma carne viverá Iau. E ainda fala mais, olha só, ainda fala mais. Aquele que não é santo, santifica-se, porque sem santidade ninguém verá Iau. Então esse trono branco não é Iau que está sentado. Por quê? Para chegar diante de Iau tem que ter santidade. Tem que ter santidade. Nós vamos pegar esse versículo, tá? Sim. Sem santidade ninguém verá Iau, tá? Agora nós vamos pegar aqui, ó, Apocalipse 20, 11. Diz assim, ó. Vi depois um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença sem deixar vestígio. Olha o poder. Então, aqui está falando aquele que nele se assenta. Está falando que é Iau? Não. Não pode ser Iau. Não pode ser Iau. Por quê? Porque aqui está vindo toda criatura imunda para ser julgada. Toda criatura imunda dessa terra para ser julgado. Por quê? Porque ali, aquele que não tiver escrito no livro da vida do Cordeiro Imolado, vai ser lançado no lago de fogo. Agora nós vamos pegar essa passagem que fala. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Vamos lá. Página 2099. Você fez a representação daquele que volta, do filho voltando do pai, a representação ali daquele leproso estrangeiro que ele voltou. Isso, ele voltou. Muito bom. E também tem a questão do homem criado do pó, que foi criado da terra. do pó, voltará. É verdade. O irmão está falando, lembrando aqui, irmãos, ó, a questão do filho voltar para o pai. Olha só, nós temos a representação daquilo que representa lá em cima, que fala, o leproso voltou para aquele que o curou. Voltou. Aí, ele voltou. Aí nós temos o quê? O homem volta para o pó da terra. Voltou, né? Voltou para o pó da terra. Ou seja, é uma representação. Porque da terra o homem foi criado. Não foi assim? O homem foi criado do pó da terra. Então, para o pó da terra ele voltou. Né? É a mesma coisa. Micael, que foi o primogênito, foi criado por Iauxa. E ele volta para Iauxa. Viu? Volta para Iauxa, condição de sexto e sétimo. E assim, na luz inacessível. Iau, que saiu dele, Iau, na condição que Iau que salva, ele saiu, e quando ele saiu, ele não saiu como Iau, ele saiu como Iauxa. Iau que salva, porque fora de Iau não há outro Iau. Não há outro Iau fora de Iau. Ele saiu e ele se fez servo, se anulando, porque ele é Iau, a imagem de Iau se anulou, fazendo o quê? Como escravo, cumprindo a missão. Quando ele cumpre a missão, ele volta para Iau, aí ele pode novamente ser Iau. Viu? O Iau que salva, na condição entrou Iau forte e valente, que se fundiu novamente no mesmo corpo, sendo o pai e o filho no mesmo corpo. Tremendo. Entenderam, irmãos? Olha só, é uma mensagem profunda, entendeu?
É uma mensagem profunda. Então, Hebreus 12, versículo qual, irmão? 14. Hebreus 12, versículo 14, página do 2099. 2,14, diz assim: procurai a paz com todos. De novo, procurai a paz com todos e a santificação. E a santificação. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Mestre. Vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Yahweh. Olha aqui, irmãos. Quando aqui nós temos aqui essa tradução, eu gosto mais da tradução Yahweh. Tá? A melhor tradução Yahweh. Porque a gente sabe que muito bem que a igreja romana, ela mudou. E a gente pegando na tradução Almeida, fala Yahweh. Por quê? Porque a santificação, irmãos, é para ver Yahweh. Porque aqueles santos que alcançaram perfeição. Eu vi a Assembleia dos Primogênitos, os santos, entendeu? Que alcançaram a perfeição. Eles têm a condição de ir contemplar Yahweh. Viu que é 2 Yahweh? Não, é 1 Yahweh. É 1 Yahweh, porque aquele que saiu voltou para dentro dele. E agora, novamente, é Yahweh. Contemplar a face dele é com santificação. Agora, no tribunal do trono branco, ali está toda a corja de descendente de serpente, que tem alguma santificação ali? Nenhuma. Nenhuma. Mas eles comparecem diante do trono. Por quê? Está falando que comparece. Vamos ver a palavra? Vamos lá. Eu vi um trono branco. 20. Apocalipse 20. Apocalipse 20, 11. Versículo 11. Ó, vi depois um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença, sem deixar vestígio. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Ó, em pé diante do trono. Em pé diante do trono. Então quem está sentado no trono é Yahweh? Não. Por quê? Porque ninguém chega e contempla a face de Yahweh, só os santos. Só os santos. Porque sem santificação ninguém verá Yahweh. Então ele fala, de novo, vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença sem deixar vestir. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta. Lembra aqui, ó, o anjo. Conheço tua conduta. Ele falando para cada anjo da era. Conheço tua conduta, conheço tua conduta. Aquele que fala, conheço tua conduta, é esse que está julgando. Entendeu? Na condição de sétimo. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. Fazendo o link com o mensageiro de Sardes, que ele fala assim, olha, se observa e converte. Senão eu vou vir até você, numa hora que você não está esperando. Aí ele fala assim, olha, o vencedor, eu não vou riscar mais o nome do livro da vida. Porque é ele que está com o livro da vida, que escreve e que apaga. Que escreve e que apaga. Viu? Viu aqui? Então é esse que escreve e apaga, que está com o livro da vida na sua mão. É o que julga. Viram? E aí, a gente lembra de novo a condição, né, irmãos, do Criador poder julgar suas criaturas. Ele herdou a missão, também julga a criatura criada. É forte demais. Demais. E é por isso que foi tão combatido, porque todos queriam a primogenitura. Todos. Pode falar, minha irmã. Hebreus, quando o irmão leu Hebreus 12, compara
essa ausência, né, do direito da santidade com Esaú, que vendeu a sua primogenitura por causa por um prato fala por uma só refeição. A gente pode entender também que é um alimento que é carnal e Sim. ele perdeu ali Sim. Aquela condição dele. Na condição ali você já viu que é para se cumprir a vontade de Iau, né? Porque Iau já tinha falado que Iau tinha rejeitado ele, né? E a representação de Iau ter rejeitado os filhos lá em cima. Aqueles que eram, você viu ali o primogênito, fala que ele tinha olhos altivos, né? Ele era soberbo. E a palavra fala, o que antes da queda tem altivez, né? E ele foi lançado no abismo. Se tornou rei do abismo, né? Queria ser rei, se tornou rei do abismo. Então, nós estamos vendo aqui que eles se apresentam àquele que está sentado no trono para ser julgados, mediante o que está escrito no livro, que ele escreve e apaga. Por quê? Porque ele carrega também o manto embebido de sangue. Porque aqueles que rejeitam o sacrifício do cordeiro imolado não tem salvação. Não tem o nome escrito. Entenderam? Por quê? Porque é através do sangue que há reconciliação. E aqueles que rejeitam o sangue, né? Rejeitam a reconciliação. E aí nós vimos aqui que aquele que está sentado, se fosse Iau, fala, eu vi Iau assentado no trono branco. Mas aqui fala, aquele que está assentado, deixando claramente que não é Iau. Não é Iau. E sem santificação, ninguém se apresenta a Iau. Ninguém se apresenta a Iau. Aqui está mostrando todos os seres, toda criatura, pequenos e grandes, prostituto, todo tipo de impureza se apresenta ali. Não é Iau. O Hades deu seus mortos. O Hades deu seus... Exatamente. Aí que está. Você percebe então que aquele que está no trono branco é Iaush, Micael. Ok? Oi. Que vem aqueles em Judas lá que mostra aqueles que foram lançados direto para lá. Por causa dessa condição que lá já fizeram o que fizeram, o pai já jogou direto. Você tem que lembrar que lá é o abismo. O abismo não é o Geena. Não é Geena. O Geena é o lago de fogo. Por quê? Porque eles são lançados lá, mas não são mortos. Aí eles sobem, entram no antimachia, faz o que faz, depois eles são lançados, aquele que tem os 7 espíritos piores do que ele, são os filhos de Auxa, rebeldes, são lançados no lago de fogo. Aí, ali é a segunda morte. Ali acabou, né? Acabou para eles. Vão ficar sendo atormentados pelos séculos dos séculos. Eles perderam a santificação ali naquele momento, aquele ato errado deles, perderam a santificação. Unir, eles se prostituíram, né? Faz um link com o quê? Com os filhos mais velhos de Jacó, que deitaram com a concubina de Jacó, prostituíram com ela, né? Vê que tudo tem a conexão, né? O primogênito, quem? Rubem, que faz um link com Rubi. Ele se deitou com a concubina do pai dele, né? E com isso ali se prostituiu, fazendo o link, se uniu um só corpo. Se uniu um só corpo. Quando faz um link das coisas humanas representando as celestiais. Uniu com ser ali que não podia ser unido. Por quê? Porque era esposa do pai. Ela não era esposa, ela era concubina, como esposa. E ali descobriu a nudez do pai, né? Lembra disso? Sim. Então, assim seja. Amados... Oi, irmã. Só uma pergunta. Esse apelo à unidade que Paulo em Efésios 4 fala a um só corpo, só espírito. O que tem? Em relação a essa... Ó, vamos lá.
nós já vimos que ele está falando do espírito de Ial, né? Há um só espírito de Ial, né? E a mulher se uniu com um ser de natureza diferente, depois se uniu com o espírito do antimachia, se for indo após outro, né? Agora, o que acontece? Nós temos aí uma condição, irmãos, do casamento da igreja. O casamento da igreja. Você vê que o casamento da igreja é unir, formando um corpo. Entendeu? Você vê que no final, o objetivo também envolvia isso. Unir os seres ali que alcançaram a perfeição. Quais? Os 144 mil alcançaram a perfeição. Unindo com aquele que é perfeito. Entendeu? Fala que é a cabeça e a igreja é o corpo. E é o corpo. E aí poderia se unir com outros que não fossem perfeitos? Não. Por quê? Aí se tornaria um corpo imperfeito. E a condição do casamento é com aqueles que alcançaram a perfeição, casando com aquele que é perfeito. Entendeu? Então, quando você vê nas denominações falando, toda igreja vai casar. Não. Por quê? Porque é uma igreja prostituta. Como que uma igreja prostituta, como que é uma igreja idólatra poderia casar com alguém que é perfeito? Jamais, né? E essa mensagem a gente já trazia lá atrás, né? Já trazia lá atrás sem o entendimento que nós temos hoje. Ok, amados? Assim seja. Vamos concluir aqui, já tem 1h46 de ministração. Vamos juntos. Gratidão, papai. Vamos abençoar os irmãos com a bênção sacerdotal. Assim seja. Vamos invocar primeiro. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, porque tu és nosso Pai, e assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja.